E aí, galerinha, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um sogra versus sogra. Por quê? Porque me pediram pra contar as minhas experiências com as minhas sogras que eu tive na minha vida. Mas bora lá. Eu me chamo Vanessa, tenho duas filhinhas, uma de 7 anos e uma de 1 ano, tá? Eu gravo aqui no meu canal rotina, vlog. Menina, você tá subindo o degrau, Jesus. E receitinha. Eu gravo que der na telha pra gravar. É. E é isso. Se vocês caíram aqui no meu canal de paraquedas, deixe seu like, se inscreva aqui. E se vocês puderem comentar, eu agradeço. Nem que seja um pontinho sequer. Essa criança tá aqui mexendo no que não deve, né, Luna? Ô! Dá um oi. Fala oi. Gostosa. Então é isso, gente. Bora lá pra esse bate-papo. Bom, galera, algumas pessoas lá na minha rede vizinha, eu pedi ideias de vídeo e algumas delas falaram pra mim fazer diferença entre sogros. Pra quem não sabe, eu tive duas, somente, oficiais, duas. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? É muito diferente, muito diferente. A primeira, ela me odiou logo de cara. Ela e a família dele inteira, em peso, me odiava. Luna, barulho! Me odiava. Aí, com o passar do tempo, ela me amava. Hoje em dia, ela me odeia? Odeia? Claro que ela me odeia. Dentro da minha cara, não olha. Em relação à primeira, né? Tivemos um contato aí, se eu não me engano, assim, de contato, né, entre eu e ela mesmo, de uns 5 anos, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que de uns 5, 6 anos, por aí. De contato. Depois, né, que ela passou a me amar. Quando ela passou a me odiar, deve ter uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, ela me odeia desde então. Mudou alguma coisa na minha vida? Claro que não, mas ela me odeia. Enfim, pouco me importa. A minha segunda sogra. Ela me amou logo de cara. Nós fomos feitas um para a outra. A primeira vez que ela me viu, a gente se deu super bem. Porque ela e eu, tipo assim, a gente tem a mesma vibe, sabe? A gente bebe, a gente curte, a gente gosta de sair, fazer fofoca da vida dos outros. Então eu e ela, a gente nos deu super bem. E eu tenho muito a agradecer a ela. Por quê? Porque eu e o filho dela, a gente já teve um relacionamento, vamos falar assim, infantil, antes de eu ter as meninas, né? Bem antes. Um ano e meio, mais ou menos, antes de eu ter a Lorena, eu e ele namorava. Mas, tipo assim, era aquele namoro não assumido para os pais, sabe? A gente namorava. A sociedade inteira a gente namorava. Só não teve a apresentação, né? Pelo menos pra minha família. A mãe dele me conhecia, os parentes dele, né, me conheciam. Mas em relação à minha família, ninguém conhecia ele. Mas a minha mãe sabia. Só a minha mãe. Porque o meu pai, nem pensar, né? Que meu pai dava em mim. Aí tá. Nisso a gente namorou assim, sabe? Namoro infantil de rua. Depois passou 1 ano, eu fiquei com outra pessoa e engravidei da Lorena. Quando a Lorena fez 3 meses de vida, ele me mandou mensagem falando que queria voltar e tudo mais. Aí eu expliquei pra ele, né? Eu falei, olha, hoje em dia eu sou mãe, eu não sou mais aquela menininha de 2 anos atrás. É uma responsabilidade imensa, eu não vou mais poder sair, porque a gente saía muito. Não, muito, a gente saía muito mesmo. Aí, a gente saía muito. Eu falei pra ele, não tem mais essa de ficar saindo, de ficar bebendo, enchendo a cara, curtindo, porque eu tenho uma bebê. E eu não quero que você tenha uma responsabilidade que não é sua, né? Porque ela não era filho dele. Eu não quero que você tenha uma responsabilidade que não é sua. Você é novo, você não precisa disso.
Aí ele, não, eu quero e tal, tá. Aí passou um tempinho, eu aceitei voltar com ele, tá? Aí eu falei pra ele, agora que eu sou mãe, você tem que me pedir minha mãe namoro? Tudo errado. Vou aparecer. Antes de ter filho, não precisava pedir namoro, porque ter filho tem que pedir. Aí ele veio, pediu, né? E a gente começou a namorar e tudo mais. E nisso, eu tenho muito a agradecer a mãe dele. Por quê? Na época, eu tinha 14 anos, a Lorena era pequenininha. E na época o pai da Lorena não ajudava com nada, a família dele também não. A avó fazia como se fosse que a menina existisse. Então, eu acho que na cabeça dela era assim, né? Ela, cara, era uma pessoa muito boa, eu tenho muito que agradecer a ela. Eu acho que na cabeça dela deve ter feito, né? Deve ter pensado assim: o meu filho assumiu uma mulher com um filho. O meu filho tá desempregado. Então eu acho que eu vou ajudar no que eu posso. E na época ela trabalhava num supermercado, né? E ela, todo mês, ela me mandava uns 5, 6 pacotes de leite ninho, mucilon, danone, biscoito pra Lorena, tá? Então, tipo assim, ela me ajudou muito. Quando eu precisei, né? Porque não era uma obrigação dela, não era uma obrigação do filho dela. Quem tinha a obrigação de sustentar minha filha era eu e o pai dela, né? E como eu era de menor, quem sustentava a Lorena eram meus pais, praticamente, né? Eu era de menor, eu ia trabalhar no quê? Em nada. Já a Luna não, a Luna já era de maior, a Luna hoje em dia é eu que sustento ela, sabe? Não preciso de, tipo assim, né? Minha mãe me dá um apoio, tipo assim, eu não tenho dinheiro agora, minha mãe me empresta, depois eu dou, entendeu? Acontece disso. Mas na época da Lorena não, eu tinha 14 anos, eu ia fazer o que da minha vida, entendeu? Então ela sempre ela me deu essa força, sabe? De... Claro que a Lorena não precisava, a Lorena não necessitava, porque os meus pais davam de tudo pra Lorena, né? O meu irmão, que é padrinho dela também, dava de tudo pra ela. Porém, ela quis, né, dar. Acho que ela viu uma forma assim, porque ela chamava a Lorena de neta, dava um monte de presente pra Lorena, sabe? Ela era muito atenciosa nessa parte, sabe? Eu não tenho nada do que reclamar dela. Porque eu penso assim, não era uma obrigação dela, sabe? Nem do filho dela. Mesmo que ele tenha, mesmo que ele, né, queria ficar comigo, sabendo que eu tinha filho e tudo mais, não era. Eu sempre tive na minha cabeça, não é obrigação de outra pessoa sustentar minha filha. Porque quem tem que sustentar é eu e a pessoa que fez ela, não é quem não fez. Eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Por exemplo, assim, se o pai dela não tá ajudando, então eu vou me virar e eu vou dar o que eu puder pra elas. Não preciso dar o mundo, mas o essencial pra elas. Entendeu? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Outro não tem que pegar uma responsabilidade que ele não fez. Claro que cada um tem a sua opinião, mas essa é a minha. Então, tipo assim, eu também, eu não desfazia, sabe? Mas eu falava pra ela, não precisa e tudo mais, e ela sempre querendo ajudar. Então, cara, ela foi, tipo assim, a melhor sogra que eu tive na minha vida. Não tenho nada do que reclamar dela. E depois de 9 meses que eu tava junto com ele, Lorena vai machucar ela. Aconteceu um fato que a gente se separou. Tá? A gente se separou. E algo que eu penso hoje em dia é... Eu tô separada há quase 2 anos, né? Do pai da Luna. E eu não quero, tipo assim, ter um relacionamento... Tipo assim, hoje em dia, vendo o que eu vivi, né, há 7 anos atrás, eu sempre falo, eu não arrumo alguém nesse momento pra colocar na vida das minhas filhas. Por quê? Porque eu namorei essa pessoa, a Lorena tinha 3 meses de vida. Então a Lorena conviveu com ele, né, durante vamos falar assim, né, o primeiro ano dela inteiro. E quando a gente se separou, ela tinha 1 ano e 1 mês. E ela sofreu muito, sabe? Ela era um bebê, mas ela sofreu muito. Por quê? Porque ela era muito apegada a ele. E ela aguou por causa dele. Então, tipo assim, mesmo a gente separado, ele vinha ver ela de vez em quando. Porque a gente se separou, então a gente se afastou. Porém, ela aguou. Ela parou de mamar. Ela só
vivia com diarreia, com febre, levava no médico, nada adiantava, médico nenhum descobriu o que ela tinha. E esses antigos, né, fala que se a mulherinha que fala? Ah, se a nuca aqui tiver muito funda é porque a criança tá aguada, aqui a muleira funda é porque tá aguada. Aí pronto, aguada. Eu falei, gente, como é que eu vou saber que essa criança tá aguada? Essa criança tem 1 ano, mal fala, o que eu vou saber? Aí, por fim, eu falei, será que é, né, sentindo falta dessa pessoa? Eu falei, olha, a Lorena não tá comendo desde o dia que você foi embora pra cá. Ela não quer se alimentar, ela tá com febre e tal. Você pode vir aqui? Ele veio na mesma hora, tá? Assim que ele chegou, eu falei pra ele, tenta dar uma mamadeira pra ela, fazendo um favor. Menina, ela mamou inteira a mamadeira. Sabe, ele ficou aqui o dia inteiro com ela. Depois daquele dia, sabe, ela voltou a comer. Você viu o brilhinho nos olhos dela, sabe? Então, por essa experiência, hoje em dia eu afirmo, eu não, assim, não tenho um relacionamento com alguém enquanto acho que se a aluna ainda não tiver maiorzinha, sabe? Porque a Lorena entende, claro, a Lorena tem 7 anos, mas eu não quero que a aluna, nessa idade que ela tem, se apegue a alguém pra depois desse relacionamento acabar e a minha filha sofrer, entendeu? E eu ter que ficar, olha, fulano, não tem como você vir aqui ver ela e tal. Claro, se eu arrumar uma pessoa, eu vou arrumar uma pessoa que eu tenho certeza que ama as minhas filhas assim como eu amo. Entendeu? Mas eu não sei. A pessoa pode ser maravilhosa. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar com ela. Eu não sei se vai durar. Entendeu? Pela experiência que eu tive do meu outro relacionamento, hoje em dia eu não arrisco colocar alguém para ter contato com as minhas filhas. Claro, você ficar com uma pessoa é uma coisa. Você trazer dentro da sua casa para ter contato com os seus filhos é uma coisa completamente diferente. Eu, como mãe, eu não quero. Porque eu sei o tanto que a minha filha sofreu por alguém que, tipo assim, não era pai dela, não tinha obrigação de ficar ali com ela, sabe? Eu sei, ele até alguns tempos atrás, antes da gente perder o contato, ele perguntava dela. Ele só não era presente por conta de alguns problemas, sabe? Porque se não tivesse esses problemas por trás das coisas, ele seria, eu tenho certeza que ele seria, sabe, uma pessoa próxima a ela. Porque ele amava ela, amava, não sei, né? Muito, sabe? Como um pai mesmo. Ele tatuou o nome dela e tudo mais. Então, assim, igual, hoje em dia eu não arrumo. Isso é uma certeza que eu levo pra minha vida. Eu não arrumo alguém pra colocar dentro da minha casa pra ter contato com as minhas filhas. Não nesse período que a aluna ainda tá pequenininha. Porque eu não quero que ela sofra por alguém que ela não precisa sofrer, sabe? Por, tipo assim, o relacionamento é meu e quem vai sofrer é o meu filho se acabar, entendeu? Então, é isso, o meu relato, assim, né, de sogras é esse. Cada um tem as suas experiências, né, com as suas sogras. Eu tive 2, que foi de 2 relacionamentos, né, assim, relacionamento mesmo que eu tive, foram 2, e cada uma, né, com seus pontos. A primeira sogra, vamos lá, vamos falar um pouquinho dela. No começo, ela me odiava, ela e a família inteira dela. Porque eu tinha 12 anos de idade. O filho dela também era outro 22 de gaiola. Entendeu? Então a gente ficava, andava meio... Eu sempre fui ignorante. Olha, dou patada no vento, eu sempre fui ignorante. Então, sabe, a pessoa falou comigo, eu não gostei, eu vou responder ela no mesmo tom. Então, ela não gostava de mim. Passou um tempo, 1 ano mais ou menos, o filho dela completou 18 anos e eu completei 13 na época, se eu não me engano. Aí eu fui, né, eu praticamente morava dentro da casa dela. Então aí, meu amor, ela tinha que me amar de qualquer jeito. Aí nesse período ela me amava, porque nós falávamos mal do filho dela, nós saíamos pra tudo quanto é que é canto, entendeu? Nesse período ela me amava. Mas aí depois veio a gravidez. Aí falou que o filho não era, que a menina não era filha dele e tudo mais. Aí já começou os ranços aí. Até então, a gente ainda né, se falava. Acho que até os 3 anos da Lorena a gente se falava. Porém aí começou o problema, entendeu? Começou a falar muito mal de mim pra quem não deveria falar. E tipo assim, eu acho que se você quer falar mal de mim, fale. Mas pelo menos você seja o exemplo. Não fala que eu sou uma péssima mãe se você não é uma ótima avó. Entendeu? Porque eu trabalhava, pagava o babá pra ficar com a Lorena e eles não me davam nenhuma ajuda.
Por fim, eu pedi ajuda pra eles olharem a Lorena pra mim trabalhar, tá? Aí não gostaram. Então, foi aí que começou todo o problema. Tipo assim, cobraram para olhar a criança e sendo que, beleza, se ela quer cobrar, cobra. O filho dela pagaria ela. E eu não ia tirar dinheiro do meu bolso pra pagar a avó da minha filha pra olhar ela. Se a minha mãe falar pra mim, olha sua filha, aí nesse tal valor, eu tiro do meu bolso pra pagar. Agora, pagar a mãe do genitor, eu não pago. Entendeu? Então foi aí que começou nossas brigas. E daí então só foi ladeira abaixo, entendeu? Então essas são as diferenças de sogras. Uma nos seus pontos bons, outra nos seus pontos ruins. E essa foi a minha experiência. Então hoje em dia eu não coloco ninguém dentro da minha casa para ter convivência com as minhas filhas. Porque você não conhece. A gente vê tanta coisa na televisão, né, gente? De pai que estrupa filho, que mata filho. Imagina padrasto. Não, e Deus me livre, não quero nem pensar. Entendeu? Esse foi o vídeo. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Como eu falei pra vocês, eu ia resolver o problema do meu celular e eu resolvi, graças a Deus. Agora eu vou vir aí gravando um videozinho pra vocês conforme eu vou estando em casa, tá? Nossa viagem já está marcada, já comprou uma passagem, eu vou filmar tudinho pra vocês pra onde a gente vai. E a nossa viagem, por quê? Vou viajar com uma criança de 1 ano. E a Luna, meu amor, pra quem não conhece ela não sossega nem dentro do carro. Quem dirá dentro de um ônibus durante horas viajando? Ó, com medo estou de ser expulsa do ônibus? Estou, mas eu vou? Sim, eu vou. Gosto de quem não gosta.